Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa penúltima lição do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch, turma Primavera 2017, nível fundamental. Estamos, amigos, no final quase desse nível fundamental. Já trilhamos um longo caminho juntos. Estamos hoje revisando a 9ª classe e na próxima semana vamos revisar... estamos revisando a 8ª classe hoje. E na semana que vem vamos revisar a 9ª classe. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre resumir a lição teórica que foi dada sobre o caminho da Torá e o caminho do sofrimento. E vamos também fazer workshop, responder perguntas, enfim. Vamos aprofundar um pouco mais o assunto. Essa é a finalidade da lição ao vivo, né? Nós agora estamos dando mais tempo para vocês poderem assistir a lição teórica com calma, com paciência, né, ler o trecho do livro, enfim, dá tempo suficiente para os amigos virem cheios de perguntas para nós discutirmos e respondermos juntos. Mas como nós temos feito já algumas lições, vamos começar com uma pequena intenção. Quero colocar aqui para vocês uma pequena intenção que eu separei. É sempre importante a intenção, amigos, porque todo e qualquer trabalho cabalístico, a gente sempre começa com uma leitura de intenção. Isso serve para a gente focar, para a gente estabelecer a sintonia, né? O que nós queremos, que é sempre a correção, sempre nós atrairmos a luz que reforma, de modo a que possamos, com isso, né, alcançar a correção, que nada mais é do que a conexão entre todos nós. Então vamos ler um pequeno trecho do blog do Rav, é um artigo publicado em 5 de julho de 2016. Diz o seguinte: o caminho da Torá e o caminho do sofrimento. Pergunta ao Rav: como é possível diferenciar o caminho da Torá do caminho do sofrimento? Resposta: é possível descrever o caminho do sofrimento como todo tipo de sofrimento físico que atravessamos lentamente, uma vez que é de um nível inferior. Enquanto que o caminho da Torá é a substituição do sofrimento de um nível inferior pelo sofrimento de um nível superior. Sofrer de um nível inferior é um anseio de realização corpórea, e sofrer de um nível superior é o anseio pela unificação. Portanto, nós nos movemos através deles mais rapidamente, e isso é preferível aos olhos do Criador. No entanto, aqueles que trilham o caminho da Torá também têm tempos de movimento pelo caminho do sofrimento, que são substituídos por períodos de avanço proposital no caminho da Torá. Então, nós já estamos praticamente no final desse nível fundamental. Eu quero só colocar algumas coisas que são importantes, amigos. Primeiro, nós vamos ter um período de 3 semanas sem lição, né? Então, semana que vem nós vamos revisar com vocês a lição número 9, que já foi dada e também já foi traduzida. Vamos disponibilizar no mais tardar quinta-feira para vocês na sala virtual e na turma do Facebook. Enfim, vamos enviar essa lição para vocês, a lição número 9. Na terça que vem, então, nós revisamos essa lição e fazemos o encerramento da turma. Existe mais uma lição número 10, teórica, que será dada no domingo que vem, agora, né, no próximo domingo, dia 17. E essa lição é uma lição de revisão, então não há por que a gente também fazer uma outra lição de revisão da lição de revisão. Então a última lição vai ser realmente na próxima terça-feira, dia 19. Depois nós ficamos toda essa semana entre Natal e Ano Novo sem lição. A primeira semana do ano também, a princípio, não haverá lição. E sim, recomeçará o curso, a princípio, isso enviado pelos amigos do Chile, no dia 7 de janeiro. Nós ainda estamos organizando para vermos se começamos no dia 9 de janeiro já a lição ao vivo em português, ou se já vamos começar dando aquela semaninha, né, que nós damos de diferença para a lição teórica. Num primeiro momento, estamos pensando em começar já dia 9. Por quê? Porque nós teremos aquele período de carnaval.
Então, talvez a gente comece, como nós começamos o fundamental, com uma lição ao vivo muito próxima da lição teórica, ou seja, uma lição ao vivo mais forte, e lá pela quarta, quinta lição, que vai dar próximo do carnaval, a gente faria aquela semana sem lição ao vivo, período do carnaval, e aí possibilitaria com que todos estivessem já em sintonia com aquela semana de diferença para assistir a lição teórica do Chile para depois termos a lição ao vivo. Então nós vamos avisar vocês, com certeza, 2 semanas e meia vocês terão aí de folga para ficarem com seus familiares, também para revisar o nível fundamental. E uma terceira coisa que eu gostaria de avisar é que todos estão automaticamente inscritos para o nível intermediário. Não há necessidade, alguns amigos já enviaram e-mail e fazem essa pergunta, tá, e vai abrir inscrição? Não, não há inscrição. O Centro de Educação de Kabbalah é formado por 2 níveis, o nível fundamental e o nível intermediário. Então é importante que todos saibam que estão automaticamente inscritos para o nível intermediário, em que nós vamos aprofundar muito a estrutura da criação e também vamos estudar um pouquinho os artigos do Rabash, que são artigos referentes ao trabalho em grupo. Então fiquem tranquilos, todos estão automaticamente inscritos e vamos juntos aí a partir do segundo domingo, né? Na verdade, seria depois do dia 1º, dia 7 de janeiro, a primeira lição teórica e a princípio dia 9. Se não for dia 9, a gente avisa vocês, aí será dia 16 de janeiro a primeira lição ao vivo. Mas fiquem tranquilos, vocês serão avisados com calma e nós vamos continuar juntos, tá ok? Vamos ver quem está conosco hoje. Temos já cerca de 26, 27 pessoas. Vamos ver aqui os amigos que já colocaram quem está aqui. Vamos ver a Vânia de Minas, a Lúcia de São Paulo, o Erlon de Passo Fundo, a Aline de São Paulo, o Renato de Brasília, a Patrícia de São Paulo, a Elane de Goiás, o João Carlos de Bagé, Sandro de Barueri, Robson de Porto Seguro, Selma de Brasília, Tony de Fortaleza. Então temos aí já cerca de 27 amigos. Vamos aguardando que muitos amigos vão chegando. Esperamos aí ter bastante amigos para a hora do workshop. Tá ok? Então, caminho da Torá e caminho do sofrimento, amigos. Nós estamos agora também, desde a lição passada e da anterior, fazendo um pequeno resumo, a fim de que todos os amigos que, por uma questão ou outra, estão meio perdidos, vamos revisar o que a gente já estudou até aqui. Então, nós estamos na 8ª lição. O que nós já estudamos no nível fundamental? Primeira lição, nós aprendemos que a sabedoria da Kabbalah é o método da revelação do Criador às suas criaturas neste mundo. Ok? Essa é a definição, né, mais resumida do que significa a Kabbalah. Na lição número 2, sobre percepção da realidade, nós aprendemos que para descobrir o Criador, a gente deve mudar a intenção egoísta, né, com a finalidade de receber, para uma intenção altruísta, com a finalidade de doar. E com isso a gente muda a nossa percepção da realidade. Ao invés de vermos a realidade falsa, né, que é descrita pelo nosso software interno egoísta, nós começamos a ver a verdadeira realidade, que é a realidade espiritual, com esse novo software que é o amor, né, ou a qualidade de doação. Na lição número 3, que nós falamos sobre a linguagem da Kabbalah, a gente aprendeu que nos livros de Kabbalah, se encontra uma força espiritual especial chamada luz que reforma, que tem o poder de mudar a nossa intenção de a fim de receber para a fim de doar. Então, os livros de Kabbalah são um instrumento muito forte para nós mudarmos essa nossa intenção de egoísta para altruísta. Na lição número 5, né, na lição número 4, sobre doação e recepção, nós aprendemos que
Somente elucidando a nossa atitude para com o próximo, a gente pode produzir em nosso interior uma referência real para a luz que reforma. Então é importante a gente perceber, né, essa atitude que a gente tem que ter para com o próximo. Na lição número 5, nós aprendemos que a escolha do ambiente, né, do entorno apropriado para o desenvolvimento espiritual, essa escolha é que a gente pode esclarecer a nossa relação com os demais. E que aí reside a nossa liberdade. Pequena liberdade que nós temos neste mundo, né, fora de todas as características que nós recebemos geneticamente, do ambiente que não escolhemos nascer, do país que não escolhemos, nem a família, nem nada, e todos os traços, né, de características que herdamos dos nossos pais e nossas mães, né, a nossa pequena liberdade reside em onde vamos colocar esse ponto no coração, esse anseio pela espiritualidade. Na lição número 6 sobre mundos e almas, nós aprendemos que os pontos no coração são as partes quebradas dessa alma do primeiro homem, o Adam Arishon, que é a raiz de nossas almas. Que quando nós construímos esse ambiente espiritual com outros pontos no coração, a gente está criando um pedido de correção, né? E estamos reconectando este grande Adão, estamos reconectando esse sistema que, quando foi criado, estava numa conexão perfeita com todas as suas partes. E semana passada nós falamos sobre o não há outro além dele, né? Essa base muito importante, né, que a Kabbalah nos ensina, né, que o não há outro além dele é quando a gente atribui tudo que ocorre na realidade a uma única fonte, a uma única causa, o Criador. E aí nós deixamos, né, de atribuir coisas que acontecem em nossas vidas a outras forças ou outros deuses, né, que nós falamos um pouquinho sobre como os cabalistas denominam idolatria quando nós estamos definindo, né, que existem outras forças responsáveis pelo que acontece conosco. Nessa lição, então, nós vamos tentar o quê? Nós vamos tentar entender como que os cabalistas explicam que, né, essa realidade que nós existimos, ela já existe um programa da criação. Que isso os cabalistas dizem. Então, que tudo tem um propósito, né? Nós vimos, né? Não há outro além dele, ou seja, não há ninguém além do Criador dessa força. Então, se não há outro além dele, como é que a gente vê tanta coisas que a gente pode achar como boas ou más, né? E por que que esse desenvolvimento da criação e tudo que ocorre na criação tem uma meta, tem um propósito? Porque se nós voltarmos àquele princípio do modelo de 3 flechas que nós estudamos desde a primeira lição e a gente bateu sempre com vocês e afirmando que nós iríamos falar muito desse modelo de 3 flechas, nesse modelo de 3 flechas os cabalistas dizem que existe um princípio, né, lá no início, o pensamento da criação, de fazer o bem às criaturas, de deleitá-las de prazer, depois a descida, né, do mundo de Ensof até o nosso mundo e depois a subida, né, o desenvolvimento do desejo no nosso mundo e a subida, né, do nosso mundo para o plano mais elevado. Então, se tudo tem uma meta e tudo tem um objetivo, né, nós temos que entender como que nós podemos nos desenvolver de uma forma rápida e como que a Kabbalah nos auxilia nesse processo, ou seja, aonde que a Kabbalah entra nisso tudo, ok? Então vamos colocar a nossa figurinha aqui já, que todos os amigos conhecem. Então essa figurinha nos diz o modelo de 3 flechas, como vocês estão vendo aí, que nós temos 3 etapas, certo? Então muitos amigos poderiam dizer, tá, se tudo está pré-determinado, se tudo tem uma causa, que começa no pensamento da criação, e tudo tem um fim, que vai ser o fim da correção, todos nós vamos passar por isso, certo? Correto. E por que é importante nós estudarmos Kabbalah? Porque a Kabbalah
ela vai nos mostrar como que a gente pode passar por todas essas etapas de uma maneira que eles vão chamar de consciente, de uma maneira que a gente possa atingir esse propósito final do desenvolvimento sem sofrimento, ok? Que isso a gente não consegue ver, né? A gente não consegue ver. As pessoas, parece que a humanidade ela passa períodos muito pequenos, né, de prosperidade, de harmonia, em que as pessoas parecem que estão felizes, mas a grande maior parte do desenvolvimento humano é um desenvolvimento pelo sofrimento, tá ok? E o que os cabalistas dizem? Os cabalistas dizem que a grande dificuldade é porque nós não conseguimos ver todo o processo do desenvolvimento de uma maneira global. É como se nós tivéssemos um filme, é isso que os cabalistas dizem. E quando nós pegamos um filme só por um frame ou por um quadro, nós não conseguimos ver a história. Então parece que aquilo é um sofrimento. Mas, para os cabalistas, mesmo que às vezes parece ser um sofrimento ou um mal, entre aspas, tem por propósito e objetivo levar à correção final. Então, para a Kabbalah, e o que nós vamos estudar bastante nessa lição, é que existe o bem, inclusive quando parece haver mal. E essa é a finalidade dessa lição, uma das finalidades, tá ok? Então, muitas vezes o final, o desenvolvimento, quando ele está ocorrendo, nós não conseguimos entendê-lo porque nós só pegamos ele nem no seu início, nem no seu fim. Aí os cabalistas dão vários exemplos, quem leu o livro, né, a introdução à sabedoria da Kabbalah, né, o Baruch Sulam, o grande cabalista do século passado, Yehuda Ashlag, nos dá alguns exemplos. Um deles, ele nos diz o seguinte, eu vou até colocar aqui para os amigos, para a gente ler juntos. Um dos exemplos é o seguinte: a maçã que pende da árvore e é ainda verde é amarga e sem cor. E a lagarta, ao sair do casulo, é desajeitada e sem graça antes de se transformar em borboleta. Essa diferença entre os estados de desenvolvimento, onde falta o estado final perfeito, se revela nos níveis de desenvolvimento de toda criatura. E quanto mais desenvolvida for, maior será essa diferença. Então, a diferença que o Baruch Sulam está querendo nos dizer é o seguinte, que entre o início do desenvolvimento até o seu final, muita coisa vai passar. E quanto mais desenvolvida for a criatura, mais paradoxo é o desenvolvimento final em relação, o estado final, perdão, em relação ao estado inicial. Aí tem aquele velho exemplo que os cabalistas nos dizem também, se um alienígena chegasse, né, supondo que existam alienígena, mas se um ser de outro planeta descesse na Terra e visse um bezerro nascendo de uma vaca e um ser humano, um bebê nascendo de uma mãe, e os dois fossem colocados lado a lado, nós sabemos que o bezerro, em poucos instantes, já começa a se levantar, daqui a pouco já procura, né, se locomover, andar, procura se alimentar dentro de alguns dias, e dentro de poucos meses ele já está quase totalmente desenvolvido, com a diferença de que ele vai crescer, ficar mais velho ou menos velho, mas ele já está quase que completamente formado. Enquanto que o bebê, se nós deixarmos o bebê sem um alento, né, sem alguém que cuide desse bebê, dificilmente sobreviveria às intempéries, né, seja o que for. Então ele precisa e necessita, né, está longe do que vai se transformar o ser humano. Então essa diferença que existe entre, né, esses estados de desenvolvimento é que faz com que muitas vezes, né, a gente não entenda, né, como que situações que num primeiro instante parecem dificultosas ou difíceis ou mal, entre aspas, vão, na verdade, nos fazer se desenvolver ainda mais.
E a gente vai entendendo que quanto mais desenvolvido for o ser, maior será o paradoxo dos seus estados, ou seja, nós vamos passar por estados de bem, ou de uma situação boa, e estados que a gente pode considerar como mal. Então o Baha 'Ullam nos diz que, né, sempre há um propósito. A criação toda, desde o seu início, tem um propósito. Porque os cabalistas, eles têm uma frase que eles colocam que tudo que existe na criação já existia no pensamento inicial. Então eles falam que o resultado da ação começa no pensamento inicial. Por que isso? Porque para os cabalistas, o Criador, quando teve o pensamento de criar a criação, fez toda essa criação de forma perfeita e já vê essa criação no seu estado final perfeito. Desde o início. Nós, com a nossa percepção egoísta, que não conseguimos perceber essa verdadeira realidade, mas ela existe, certo? Então, do ponto de vista do Criador, esse propósito que o Criador quer nos levar, que é a nossa correção, é para um bom desenvolvimento e para nós chegarmos ao bem. O problema é que nós só vamos reconhecer isso no final. É aquela história do fruto que ele colocou, o Baha 'Ullam colocou agora há pouco. Se nós pegarmos um fruto no seu estado final, ele vai nos parecer saboroso, bonito, bem corado, né? Mas se nós pegarmos ele na metade ou no início, nós vamos achar esse fruto amargo, ruim, nós não vamos nem acreditar que ele vai se tornar um fruto, né, bom, e que há um propósito, né, para que aquele fruto ruim, né, chegue a um estado de desenvolvimento para ele ser um fruto saboroso. Eu quero colocar mais um extrato aqui para nós lermos do Baha 'Ullam, que ele diz o seguinte: sobre isso nós dizemos, não há ninguém mais sábio que o experiente, porque somente aquele que tem experiência tem a oportunidade de observar a criação em todas as suas formas de desenvolvimento, até chegar à sua integridade. Neste caso, esta pessoa pode manter a calma e não se alarmar por estas imagens corrompidas nas quais a criatura se aferra durante suas fases de desenvolvimento. Apenas acreditar em seu belo amadurecimento final e sua pureza. Então, o que vai diferenciar o ser humano normal, em que parece que tudo está caindo, em que as coisas, né, não têm sentido, em que muitas vezes a gente até não acredita nessa questão do Criador, porque a gente só vê que parece que as pessoas más triunfam e as boas parecem que só tomam na cabeça, né, em que a gente não consegue nunca ter esse triunfo. Os cabalistas, que são aqueles que já conseguem ver um plano de desenvolvimento a partir das raízes, eles entendem que essa aparente alternância de estados tem uma finalidade que é nos fazer com que todos nós cheguemos a uma evolução e que todos nós cheguemos ao final dessa evolução, que é a nossa correção final. Então, o que a Kabbalah nos diz? A Kabbalah nos diz que todos os estados que nós passamos, né, que toda a humanidade passa, se desenvolve por meio de duas forças, que os cabalistas chamam de uma força construtiva, certo? E uma força destrutiva. A força construtiva é uma força que faz com que um estado aparentemente ruim se transforme num estado bom ou num estado melhor. E a destrutiva é aquela que pega uma determinada situação e faz com que ela fique pior, né? Ou seja, que realmente obrigue para que a humanidade que estava num determinado estado saia daquele estado ruim e mude para um estado melhor.
De qualquer maneira, essas duas forças, elas sempre obrigam o homem a sair de um determinado estado e ir para outro, ou seja, elas obrigam um certo desenvolvimento, tá ok? A diferença é que a força construtiva faz com que o homem se sinta bem, se sinta de forma agradável e que passe para esse novo estado de uma maneira mais suave, tá ok? Enquanto que a força destrutiva, a força que seria de divisão, faz com que essa mudança e essa transformação seja um pouquinho mais desagradável, tá ok? Mas se nós entendermos no final, todas elas, né, todas as forças destrutivas, que são as forças de repulsão, e todas as forças construtivas, que são de atração, elas têm como objetivo fazer com que a gente evolua. Então, nós passamos de estados aparentemente desenvolvidos e não desenvolvidos, bons e ruins, mas o objetivo final é nós chegarmos à evolução. Eu vou desenhar aqui um pequeno gráfico para os amigos. Então, segundo a Kabbalah, se nós pegarmos o início do desenvolvimento, certo? Até o fim, vamos colocar aqui 100, seria o final. Nós sempre temos, vamos colocar aqui como positivo, ou períodos de bonança, onde essa força construtiva e de atração impera, e negativo, como essas forças, ou essa força, nas suas várias manifestações de destruição ou repulsiva, opera. Então, a humanidade passa por períodos de aparente calmaria, né, de conexão, de evolução, e períodos em que nós temos destruição, guerras, epidemias, separações, né, enfim, tudo que nós sabemos. E que, para Kabbalah, tudo isso tem o propósito de nos levar até o final da correção. Então, nós poderíamos, como muitas pessoas chamam, isso aqui seria, entre aspas, o bem, tá ok? E, entre aspas, o mal. Lembrem-se que nós estamos falando isso do nosso ponto de vista egoísta, nós não estamos falando ainda de como, né, nós podemos perceber isso tudo como a intenção do Criador de nos levar ao bem. Então, pelo bem ou pelo mal, ou pela força de destruição ou pela força de atração, nós temos que chegar, no fim das contas, ao final, que é o nosso desenvolvimento. Tá ok? Então, o que os cabalistas também nos dizem? Que o mais importante é nós percebermos como que nós podemos descobrir, né, esse desenvolvimento e passarmos por esse desenvolvimento da maneira mais rápida. Por quê? Porque para os cabalistas tudo já está pré-programado. Nós temos uma pré-determinação de toda a evolução. Tá ok? Então, se nós pegarmos de novo esse aqui, nós poderíamos dizer que esse aqui é o plano da criação.
o que nós temos que descobrir? Nós temos que descobrir quando que acontece esse período, ou até mesmo nos anteciparmos a esses períodos onde as forças destrutivas elas se revelam mais rapidamente, para nós avançarmos mais pela sensação dessa força de atração, ou essa força que nos leva a uma conexão maior. Tá ok? Então, o importante é a gente entender que esse desenvolvimento sempre ocorre, e a humanidade nós sempre vemos isso, que os períodos onde há maior destruição, maior sofrimento, são os períodos em que a humanidade mais avança. É como se fosse uma transição de uma era anterior para uma nova era de desenvolvimento da humanidade. Por isso que muitas vezes guerras, epidemias, né, as doenças, as crises econômicas, as crises sociais, as crises políticas, elas antecedem novas fases da humanidade. Então é importante sempre, quando nós falamos de desenvolvimento, nós percebermos, né, nós descobrirmos, né, o mal de uma determinada situação, certo? De modo que a gente possa ir para um nível mais avançado. Então, essa descoberta do mal é que impulsiona toda a humanidade para buscar o bem, certo? Então, essa compreensão do reconhecimento do mal faz com que a gente avance para o bem e chegue mais rapidamente para a revelação, né, dessa correção final que todos nós queremos chegar. Tá ok? Eu quero colocar um pequeno vídeo para a gente tem 2 vídeos hoje, não sei se vai dar tempo por causa do workshop, mas eu quero colocar o primeiro vídeo para vocês, tá ok? E depois a gente vai para algumas perguntas e respostas antes de passarmos para a segunda parte da lição. Então eu vou colocar o primeiro vídeo. Michael from St. Louis is asking, what does it mean in the letter that the effort is only more than the routine? The effort more than the routine is obvious. It means that if we don't add, we're always talking about the acceleration, the coefficient, not the speed. Even according to Einstein, we spoke about it. If, for instance, an object flies in outer space with a constant speed, then it doesn't mean that it moves, because towards itself it doesn't move. If it's towards other subjects, maybe, but not with respect to itself. And we measure changes according to man himself. And if we are in a routine with the same things and regular plans that don't require any additional effort of us, then we don't change. Then we are in complete rest. If you even reach the speed of light, it doesn't matter, but you're resting there, meaning you don't change your speed to a greater speed, then it doesn't mean you move. For instance, now we are rotating with the Earth, and it's a couple of thousands kilometers for a day. Do you feel that? No, you don't. With respect to the sun, you're making a spin. You're spinning. Do you feel that you're doing that? No, because towards yourself, you're not moving. Towards others, okay, but not towards myself. And a person has to
rise from degree to degree, from level to level, with respect to himself. That's the only way we measure it. Everything is relative. Therefore, if I don't add any effort, then I don't rise to the higher level. Then it means that I'm not moving. And that's what he's saying. We spoke about it many times. So if we want to examine ourselves every day, how did I advance, although I may not feel it? I may not receive an immediate response from my effort, but if I exerted and I found, if I just make an effort, then it is the addition of effort that I put into the investment, the study, the connection, and so on. And it has to be an addition, more than yesterday. If everything is the same as yesterday, then the habit I should have is with additional stimuli, meaning that the acceleration is constant. That should be a habit. You understand? Constant acceleration, not constant speed. That has to be my habit. Rav, there are actions that seemingly look the same. For instance, coming to the lesson. Let's say 3 years ago it was easier. 3 years later, it becomes harder. So it seems like the same action, but there is greater effort here. So is that considered greater effort too? Yes, if it's an additional effort, it's an additional effort. That's true. Why is our desire being increased? Because it's an opportunity for us to exert with the same actions. But don't calm yourself down if that happens to you every day. The effort is the additional desire to attain something that is above our nature, against our nature. That's why it's effort. If it is in line with your desire, it's not an effort. Above the desire is effort. This is very important. A person falls into a habit, and that's a shame. Really. It looks like he's doing a lot, working every day, and he's actually just taking a seat. What do we do with children who grew old? What can you do? We always have to be alert and on fire. Bom, amigos, então aqui o Ravi ele começou a falar de um assunto que é muito importante, que é a respeito do esforço. E nós colocamos esse clipe porque vai introduzir a segunda parte da lição. Vamos ver se tem alguém com perguntas. Hoje os amigos estão mais tímidos. Nós só temos uma pergunta até agora do Dimitri. O Dimitri diz o seguinte: Marcelo, se não há outro além dele, posso então dizer que Deus é, num exemplo, a vítima, assassinado, o assassino, a arma, o local do crime, a dor da morte, a raiva que mata, tudo isso ao mesmo tempo? Pois no fim tudo será, no fim, eu e ele? Entende o meu ponto? Ó, Dmitry, eu não entendi bem a sua pergunta, mas essa é uma pergunta relacionada muito à lição passada. A gente falou bastante desse assunto, né? Então, mas a questão remete um pouco também nessa lição, porque fica muito difícil a gente entender como as coisas acontecem na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de cada um, tomando como ponto de vista somente o que está acontecendo agora. Certo? Até parece que o mal, né, que nós estamos sendo punidos ou estamos sendo castigados, mas na verdade nós vamos entender, quando esse processo chegar ao fim, a razão do porquê nós estamos passando pelo que temos que passar. Se você quiser refazer a pergunta, né, fica à vontade, mas eu não entendi direito muito bem essa sua pergunta. Bom, então nós começamos a entender, amigos, que essa descoberta do mal, certo? Esse reconhecimento do mal é o primeiro passo para a gente, né, buscar, né, alcançar o bem.
ou alcançar a causa dos conflitos. E é aí que nós chegamos no ponto que os cabalistas chamam de caminho da Torá e caminho do sofrimento. Por que caminho da Torá? Né? As pessoas podem estar se perguntando. Né? Porque para Cabalá, a Torá não é simplesmente uma lei, ou simplesmente um livro, né? Mas sim Torá vem da raiz de Oraá, de Or, de luz. Então seria o caminho da luz, o caminho dessa luz nos trazendo a instrução, porque também tem a ver com a instrução. Então o caminho da Torá é o caminho em que nós somos levados, né, por esse desenvolvimento que nós falamos de forma consciente, e não pelo caminho do sofrimento, em que nós passamos por todo esse desenvolvimento de forma inconsciente. Então, para os cabalistas, nós temos, na verdade, 2 tipos de desenvolvimento, tá ok? Lembrando sempre que esse mal que se revela em um determinado nível ou período de desenvolvimento é que vai fazer com que a gente seja impulsionado a evoluir. Porque senão todos nós ficaríamos no estado que estamos, né, amigos? Nós somos egoístas. Se nós ficarmos num nível de satisfação e de bem-estar e de acomodação, nós ficaríamos tranquilamente naquele estado. Só que nós sabemos que a revelação de um novo nível egoísta faz com que nós tenhamos que se desenvolver, tá ok? Então, o desenvolvimento inconsciente, nesse desenvolvimento inconsciente, nós não percebemos o processo de desenvolvimento. A gente não consegue entender o que está acontecendo e é como se nós fôssemos empurrados por trás, né? Como se nós fôssemos empurrados pelo que os cabalistas chamam pela vara. Então, se nós pegarmos, de novo, o desenho que a gente fez, se nós pegarmos 2 tipos de desenvolvimento, então os cabalistas nos ensinam. Vamos colocar um aqui. E vamos colocar o segundo aqui. Então, vamos colocar aqui o início e o fim do desenvolvimento. Aqui o início e o fim do desenvolvimento. Então, o caminho do sofrimento, nós temos todo o desenvolvimento humano pré-definido, pré-determinado, períodos de bonança, períodos de sofrimento, certo? E todos nós vamos passar por ele. Tá ok? Todos nós vamos passar por esse desenvolvimento. Só que nós vamos ser sempre empurrados por trás. Nós não conseguimos ter um desenvolvimento de forma a sermos os autores disso, né, do que está acontecendo. Tá ok? Então, os cabalistas nos ensinam que é como se nós sentíssemos esse processo de desenvolvimento na própria pele, né? Nós sofrêssemos realmente. Tá ok? Enquanto que no desenvolvimento consciente, nós reconhecemos esse mal de antemão e não passamos por ele de forma física. Nós como que avançássemos por meio da luz. Então, nós também vamos passar por esse sofrimento, mas nós vamos acelerar esse desenvolvimento. Então, todo o desenvolvimento que nós temos, nós vamos acelerá-lo. E tudo isso aqui que nós passaríamos, digamos, vamos colocar aqui, sei lá, 6.000 anos, como os cabalistas nos dizem, nós passaríamos por 5.000 anos. Essa é só uma metáfora, né, amigos? Uma analogia. Então, os cabalistas chamam esses 2 tipos de desenvolvimento, o desenvolvimento em seu tempo. Esse desenvolvimento recebe o nome de Beito. Beito.
ou em seu tempo. Que é esse desenvolvimento pré-determinado, né? O desenvolvimento programado pela natureza, que todos nós, como humanidade, temos que passar de forma inconsciente, sendo empurrados pelo mal, entre aspas, né? Pelo desenvolvimento, guerras, sofrimento, epidemias, doenças, né? Crises políticas, sociais. E o desenvolvimento cabalístico é o desenvolvimento por meio de Arishena. Arishena significa eu apresso ou eu acelero, que é a razão pela qual naquele vídeo o Ravi falou da importância do esforço. O esforço é quando nós, conscientemente, nós atraímos a luz que reforma e fazemos com que essa luz revele para nós o mal que tem que ser transposto. É como se nós antecipássemos o nível que vai ocorrer pela atração da luz e víssemos o que precisa ser corrigido. Tá ok? Então, esses dois tipos de desenvolvimento, Beito, que significa em seu tempo, é o desenvolvimento natural. Que seria mais ou menos a denominação cabalística para o caminho do sofrimento, ou o desenvolvimento inconsciente. Enquanto que a Rishena, que significa eu apressei ou eu acelerei, seria o desenvolvimento pela luz, pela Torá. E é um desenvolvimento consciente. Ou seja, ao invés de sermos empurrados por trás, nós fazemos com que a luz nos puxe pela frente. E essa também é uma denominação que os cabalistas usam muito. Então, nós utilizamos os conhecimentos cabalísticos, nós escolhemos um entorno adequado, ou seja, um ambiente, de novo, a importância do ambiente, porque esse ambiente é que vai atrair a luz que reforma, vai atrair essa luz que vai fazer com que esse desenvolvimento, né, ele seja de forma consciente, né, que embora o mal se revele, e ele tem que se revelar, porque nós já aprendemos que para nós chegarmos a um novo nível, o próximo nível de desenvolvimento, nós precisamos que o mal se revele, tá ok? Para nos impulsionar para o próximo nível. Só que nós vamos ter consciência desse mal. E muitas vezes vamos deixar com que esse mal se revele só a nível de pensamento, não a nível físico, em que a gente realmente sofra fisicamente. Não sei se vocês conseguem entender, é como se você percebesse de antemão um novo nível de egoísmo que você tem, de repulsa, de sofrimento, mas não deixar com que isso realmente se materialize na sua vida. Tá ok? Então, o desenvolvimento consciente ele tem duas vantagens. Ele é mais rápido, acelera o tempo, tá ok? E não faz com que nós fiquemos muito tempo aprisionados em sofrimento e dor. Tá ok? Mas para que isso ocorra, tem aquela analogia. Quem leu o livro, né, aquela historinha do Rabash, que ele fala da importância da luz que reforma, da importância do reconhecimento do mal. Porque todo o princípio da evolução e da correção cabalística passa pelo conceito de reconhecimento do mal, o reconhecimento do que precisa ser corrigido. Só que, como nós falamos várias vezes, se nós não tivermos um ambiente adequado, com pessoas que também queiram se desenvolver espiritualmente, nós nunca vamos conseguir atrair a luz que reforma. Porque quem nos mostra o que tem que ser corrigido é a luz.
O Rabashi conta isso nessa historinha. É como se nós estivéssemos numa grande sala escura, certo? Suja, só que nós não nos damos conta disso. Nós precisamos que a luz seja atraída para nos mostrar aonde que nós precisamos limpar dessa luz. Qual a parte dessa sala que a gente precisa limpar. Por isso que é importante esse reconhecimento do mal. Tá ok? E aí nós não esperamos que esse mal se revele, né, de forma inconsciente, mas sim conscientemente. Esse também é um conceito que os cabalistas utilizam, que é o despertar do amanhecer. É como se eu despertasse o amanhecer. Eu desperto a luz para que a luz me mostre o novo nível que eu tenho que corrigir, ou um novo mal, um novo nível de egoísmo e desconexão que eu preciso realizar e chegar. Então, quando nós estudamos Kabbalah e quando nós estamos num ambiente formado por livros, o Rav e o grupo, nós fazemos com que esse desenvolvimento da natureza pré-determinado seja feito de uma forma acelerada, a Rishena. Então, eu vou utilizar o quê? O Rav, os livros e o grupo. E vou fazer com que um desenvolvimento que levaria, vamos lá, digamos, 100 anos, vou pegar um exemplo, que eu levaria 100 anos para atravessar, eu posso atravessar isso em menos tempo, anos, meses ou até dias. E é isso que os cabalistas fazem. Eles fazem com que a correção que eles têm que fazer seja cada vez mais dinamizada e acelerada. Uma coisa importante, nós não pulamos, amigos. Não existe como, por exemplo, eu sair desse nível e pular um nível espiritual. Não. Nós vamos passar pelos mesmos níveis. Então, aqui embaixo, em Arishena, eu passo pelos mesmos. A diferença é que eu passo por eles de uma forma mais rápida. Mas não tem essa questão de que eu vou evitar. Não, eu tenho que passar por esses níveis. A questão é como que eu vou passar. Eu vou passar por tormentos, sofrimentos, sem entender o que acontece na minha vida, ou eu vou passar isso de uma maneira mais rápida? Tá ok? Bom. Então, caminho da Torá, desenvolvimento consciente, a Rishena. Caminho do sofrimento, desenvolvimento inconsciente, Beitor. Então, nós temos que desejar acelerar o processo do nosso desenvolvimento. Para isso, nós precisamos reconhecimento do mal, porque o mal, reconhecendo o mal, ou seja, reconhecendo o que precisa ser corrigido, é que vai nos levar para um novo nível de desenvolvimento. Tá ok? Outra coisa que é importante, que é através da nossa conexão, né? A sensação de conexão é que vai nos dar essa sensação de bem. E a sensação de desconexão, que é a sensação de mal, que é isso que nós temos que buscar quando nós estamos num grupo. Então, divisão, separação é esse conceito de que parece que nós estamos, né, desconectados, em que a gente não quer, né, se encontrar com os amigos, a gente não quer estar no grupo. Enquanto que quando nós estivermos numa sensação de buscar a conexão, mais nós vamos estar nessa sensação de bem, né, de conexão, de acelerar o tempo. Tá ok? Vamos colocar mais um clipe. Deixa eu colocar aqui para os amigos. Nós temos mais um clipe antes de nós irmos para o workshop. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais. Eu acho que alguns amigos colocaram perguntas antes do clipe. Vamos ver. O Sandro botou uma pergunta. O tempo pelo caminho, dois caminhos da Torá e do sofrimento é o mesmo? Sandro, o tempo pelo caminho da Torá, ou a Rishena, é mais curto, enquanto que o do sofrimento é mais longo.
Renato. O esforço necessário, então, é aquele movimento que devemos manter no aprendizado para alcançarmos um nível acima. Vencer as barreiras do nosso cotidiano para alcançar um nível superior. O esforço é sempre aquilo que faz com que nós tenhamos que transpor algum nível de desconexão, algum nível acima do nosso ego, acima da nossa razão, que é um outro conceito que nós vamos aprofundar bastante no nível intermediário. O conceito acima da razão. Por quê? Porque, como o Ravi falou, enquanto nós temos coisas do nosso dia a dia, nós vamos tranquilos, nós somos impulsionados pelo ego. Agora, quando o ego não quer fazer com que a gente avance, aí é que está o esforço. O esforço está sempre naquilo que vai contra o que o nosso ego costuma obrigar com que a gente faça. Ricardo, encarar todo e qualquer sofrimento sempre pensando no próximo em primeiro plano é o plano principal de evoluir? Seria independentemente da adversidade doar ao invés de receber? É por aí, Ricardo. É mais ou menos assim. O que a gente vai ter que entender é quem é o nosso próximo, certo? Num primeiro momento, nós vamos aprender que o próximo é meu amigo do grupo. Porque é muito difícil a gente sair no próximo aí fora. Então é muito mais fácil nós começarmos num grupo entendendo que o próximo é aquele meu amigo que também quer atingir a espiritualidade e atingir a conexão. E eu tenho que trabalhar para isso. Então nós aprendemos isso num grupo, para depois, tendo já conquistado essa qualidade, a gente pode sair para uma coisa maior. Tá ok? Tem mais uma parte aqui do Ricardo. E o mal, entre aspas, vai apertar a corda, entre aspas, para nós. Haja visto o fato de estarmos em 5.778 em um período de 6 anos, e as crianças, a partir de 95, são as que levarão pelas mãos a humanidade em direção à correção. Bom, a gente sempre sabe, né, Ricardo, que o final é sempre acelerado. Sempre o final do desenvolvimento é acelerado. A gente pode ver, inclusive, na humanidade hoje, né? O que a humanidade passou nos últimos 50 anos, nem para dizer 100, né? 50 anos, é um processo infinitamente superior ao que ela passou, digamos, nos últimos 3, 4 mil anos. Né? E a gente podia dizer, puxa vida, mas a humanidade vai levar mais 4, 5 mil anos? Não. Todas as tecnologias e tudo o desenvolvimento, em 50 anos ela passou. É a mesma coisa, às vezes as pessoas elas acham que é pouco tempo, mas não é pouco tempo. Por quê? Porque quanto mais a humanidade for reconhecendo o seu estado e a necessidade de correção e mudança, mais rápida e mais acelerado é esse desenvolvimento. Uma última pergunta do Jadisley. Esse processo de desenvolvimento é feito apenas em grupo ou é algo que podemos colocar em prática todos os dias? É melhor começar em grupo, né, Jadisley? Por quê? Porque é muito difícil a gente ter as ferramentas suficientes fora disso que eu falei. Senão a gente começa literalmente a viajar. A gente não tem como, no dia a dia, detectar as coisas. Por quê? Porque nós estamos imersos no ego. A gente não tem como atrair a luz que reforma, a gente não tem apoio de pessoas que tenham o mesmo interesse que nós. Ou seja, nós não temos um ambiente. Se nós tivéssemos 24 horas num entorno, num ambiente espiritual, nós poderíamos utilizar, mas nós não temos aí fora esse ambiente. Lembra da questão da liberdade? Nós logo íamos nos perder aí rapidamente. Tá ok? Vamos para o segundo vídeo e depois, na volta, vamos para o nosso workshop com o nosso amigo Gerhard. Vamos colocar o segundo vídeo. When man is born, he doesn't know what to live for. He looks around and he learns from his environment because it's on the animate level, and we
organize examples around a person for what's good, what's bad, what should be, what shouldn't be. Whether we like it or not, we provide him with patterns, paradigms for why do we live. In order to sleep, to eat, to dance, to have a good time, to be respectable in front of other people, we provide him with motivation to do what's important in our eyes, because that makes him feel important in our eyes. And this is how a person exists, meaning he always carries out the desire of society. And when a person feels the point in the heart and he despairs from his previous life, he reaches a new state where towards this world, this life, he has to make a choice as much as he can when he's brought to the group and to the books. How much does he want to take from that? How much does he want to be integrated in that? And that gives him free choice to be integrated with new examples, new patterns given to him by his new society. And that comes to him already through his choice. How? Because he understands how much he needs that against his will to receive. This is why it's called a choice. Although the choice is only the pace, how fast you integrate with the new examples, but it's still choice because it's called faith above reason. It's above the will to receive. That's called a choice. And this is how one begins to build the man within him. Don't you ask why we had to go through billions of years of development? And before that, the whole evolution from above downwards, from infinity. And now, we are moving through this path of development from below upwards. Don't you see that there is a huge vessel that is hidden to me, and I must become integrated with it? And the changes in me influence all that infinite Kli. And that infinite Kli vessel has to influence me to a small degree that I can bear. We are doing a huge work that is hidden to us. It's like a baby that advances from day to day. Later, he won't advance through his life like he advances now. Therefore, on the one hand, we have to be impatient and do whatever our abilities allow us to do. On the other hand, we have to be patient and understand that what the Creator does is for the better. Now we have reached a situation where, by all the crises, all the life that we have here, we finally today begin to feel that we are nothing, that we are not free, that we are activated from above, that our mind is worthless, that we can't do anything based on our decisions, and all those decisions, we don't know how to carry them out, we don't know how to correctly make decisions to begin with, and all of that brings us to one decision. I am operated by nature. I'm not above nature, as people used to think. We are within nature, within an integral system. We're parts of that system. The fact that you were given the knowledge that you are in an integral system and you are operated, that doesn't make you separated from that system. It doesn't make you independent of that system. You only have that awareness that you are operated. But it doesn't mean you can exit that system. You can't. And that feeling that you're operated, now, by various harsh blows,
it will bring you to the full recognition, finally, that I am completely, totally handcuffed by nature, by the Creator. The faster we reach that, the shorter our path will be, and the sweeter it will be. Bom, amigos, mais para a gente complementar, né, toda essa questão de forma prática. Então vamos para o nosso workshop. Vou pedir aí que o Gerard converse aí com os amigos. Vou colocar as regras aqui para eles. Pode seguir aí, Gerard. Boa noite, amigas e amigos. Vamos fazer mais um workshop sobre esse tópico de caminho da Torá e caminho do sofrimento, né? Se quiser falar, pode abrir. O Marcelo vai abrir o microfone para vocês, e quem não tem microfone ou prefere para escrever, pode escrever. Eu vou colocar a primeira pergunta. Daí nós vamos iniciar de cima para baixo. Só um momento. A primeira pergunta é: qual é a diferença entre o caminho do sofrimento e o caminho da Torá? Eu acho que a primeira participante é Adalberto. Pode seguir. Porto Alegre. Pode seguir. O caminho do sofrimento é aquele baseado no caminho que nós temos ao longo da vida, que é o caminho dos desejos, até que temos o nosso ponto do coração desenvolvido. A partir daí começamos o caminho da Torá na medida em que nos desenvolvemos espiritualmente. Obrigado, Adalberto. A primeira amiga é Aline. Oi. O caminho do sofrimento é aquele em que nós avançamos de forma inconsciente, como o Ravi fala nos vídeos, pelos golpes. E no caminho da Torá é quando nós atraímos a luz que reforma e somos puxados a nos desenvolver de forma consciente e através da revelação do mal e da nossa correção, né? Seria isso. Obrigado, Aline. Eu acho que a Kátia vai escrever. Vamos seguir com Dimitri. Dimitri, pode falar, amigo. Eu estou no escuro aqui, não sei se vocês estão me vendo, não, mas me ouvindo estão, né? Eu penso que é aquela frase que os antigos costumam falar, né? Que você chega para Deus ou pelo amor ou pela dor. Então você vai pelo amor através da luz, através de uma evolução, pela busca do conhecimento, ou pela dor, empurrado pela nossa reatividade, né? A nossa reatividade vai acabando empurrando a gente para poder chegar também. Obrigado, Dimitri. A próxima amiga é Elane, de Goiânia. Pode falar. Consegue falar, Elane? Ela vai escrever. Daí é Elizabeth. Por favor. Pode falar, Elizabeth. Bom, eu também acho isso, que a gente tem que despertar o ponto do coração para depois seguir pelo Torá, que aí vai acelerar mais o nosso contato com o Criador, com a nossa missão, com o que a gente deve fazer. É isso. Obrigado, Elizabeth. Hugo Bueno.
Não estou me escutando, Hugo. Acho que seu microfone não tá ligado. Acho que o Hugo vai escrever, porque está aberto aqui, mas o seu deve estar fechado. Então é o João Carlos agora. Pode escrever, Hugo. Bom, até então nós trilhávamos um caminho de sofrimento. A gente recebia as provas, não sabia por que recebia e desesperado pedia ajuda do alto. E através do caminho da Torá, nós sabemos para onde nós estamos nos dirigindo. Entendemos por que nós recebemos as provas e não damos tanta importância para elas, porque elas vêm para o nosso crescimento. A Lívia escreveu: o caminho do sofrimento é o mais curto e mais doloroso. O caminho da Torá é despertado a partir do ponto do coração, aquele em que somos tocados pelo Criador. Obrigado, Lívia. O próximo amigo é Johnny. Johnny. Oi, consegue me ouvir? Boa noite, amigos. É a primeira vez que eu estou acessando. Na verdade, eu nem peguei a parte da pergunta. Então, eu só estou me ambientando agora. Boa noite a todos. A pergunta, se você quiser responder, é qual a diferença entre o caminho do sofrimento e o caminho da Torá? O caminho da Torá, eu acredito que seja um modo mais curto, mais rápido e mais fácil de chegar onde todos querem chegar, não? Obrigado, Johnny. Eu vou colocar outra pergunta. Enquanto o Gerard coloca outra pergunta, eu vou ler da Kátia aqui. Passar pelos níveis de forma consciente ou inconsciente, entendendo que o mal se faz necessário ao nosso desenvolvimento, sendo que a forma de atração com o estudo do ambiente criado pelos pontos do coração, o grupo acelera o desenvolvimento. A Elane colocou: caminho da Torá é o consciente, rápido e com tormentos de amor. O caminho do sofrimento é lento, inconsciente e muito doloroso. Pode seguir, Gerard. A próxima pergunta: como o caminho da Torá nos ajuda a avançar espiritualmente? Eu acho que a próxima amigo é Jarisley, né? Pode falar, amigo. Ele ajuda a gente a evoluir, avançar espiritualmente, porque a gente passa a ter o apoio do Criador. A gente, na verdade, tenta avançar e percebe que sozinho não consegue fazer isso. E nesse momento é que a gente pede a ajuda do Criador para que ele nos auxilie a entender todo esse processo. E esse esforço de se aproximar do Criador é que acelera todo o nosso desenvolvimento, acelera até mesmo o nosso passado, como o Rabi já mencionou em alguns momentos. Obrigado, Jarisley. A Lívia já escreveu, né? Vamos seguir com Lúcia. Lucia. Lúcia, você consegue falar? Lúcia Branco? Vai escrever. Maurício Nogueira. Pode falar, amigo. Eu passo, não tem nada a acrescentar, os amigos falaram muito bem. Renato? Boa noite. Eu entendo que o caminho da Torá nos ajuda a avançar espiritualmente, porque é um caminho consciente. Sendo um caminho consciente, nós podemos identificar com mais facilidades
o mal, o egoísmo que nós precisamos combater, as modificações que nós precisamos implementar, né, nesse caminho, e avançar de uma maneira mais rápida, fácil não, mas mais direta, né, vamos dizer assim, e com mais objetividade. Obrigado, Renato. Ricardo. Oi. Eu acho que é a questão da velocidade, né? No momento que eu descobri, vamos dizer assim, o caminho natural, eu passei a ser muito mais minha própria polícia, né? Me olhando, policiando meus atos, me cuidando para, enfim, causar um bem para o outro, para não fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim também. E a questão do egoísmo, eu acredito que o ponto principal seria esse. Quando tu olha para alguém como tu vai olhar para ti mesmo, tu pensa na reação que a pessoa vai ter dentro daquilo que tu vai receber. É mais ou menos isso. Tu não vai fazer para alguém aquilo que tu não quer para ti. E eu acredito que seja isso aí que a Torá acaba passando. Obrigado, Ricardo. Vou ler o que a Lúcia escreveu. Nós auxiliando no desenvolvimento da consciência e despertando o ponto no coração, reconhecendo o bem e o mal e as necessidades de correção. Obrigado, Lucy. Próximo amigo é Robson. Consegue falar, Robson? Não tô. Acho que o Robson não estamos conseguindo ativar o dele. Tá com algum probleminha aí, Robson? Se você puder. Agora eu acho que foi. Vai lá, Robson. Eu acho que o Robson vai escrever agora. Ele escreveu aqui. Eu vou mudar mais uma vez uma pergunta. Então, é a última pergunta. Que esforço temos que fazer para seguir o caminho da Torá, ou Hashem? Próximo amigo é... Agora estou um pouco perdido. É a Roseli. Roseli Lopes. Desculpa. Oi, pessoal, boa noite. O esforço está ir contra tudo do nosso ego, né? Que através desse caminho aí da Torá essa luz vai revelando, né? Os nossos estados egoístas, nossos desejos de benefício próprio, desejos de receber, e tudo que vai se revelando contra o nosso ego é esse esforço que a gente tem que fazer, é isso que eu acho. Obrigado, Roseli. O próximo amigo é Sandro Oliveira. Pode falar, Sandro. Tá ligado o seu microfone. Sandro escreveu aqui, então, esforço no sentido de deixarmos de ser reativos às situações, impedindo que o ego tome conta de nossas atitudes e passemos a desenvolver o ponto no coração para acelerar a evolução com menos sofrimento. E o Robson também escreveu, o caminho da Torá vem nos despertar o Criador, nos tornando consciente da existência do bem e do mal. Então, o próximo é a Selma. E aí? Então, o esforço é como a Roseli falou, nossa, falou super, muito pouco a acrescentar. O maior esforço seria seguir acima da razão mesmo, literalmente, porque você ir de encontro à sua programação original, que é o desejo de receber, total, e superar isso racionalmente é muito difícil. Então, você tem que realmente seguir acima da razão, pelo menos inicialmente, na disciplina. É até paradoxal, mas é seguir além da razão, inicialmente mesmo na disciplina. Obrigado, Selma. Esse filho.
que ele vai escrever, porque ele escreveu outra vez, Gerard, deve escrever o S. Filho. Tobias? Tobias, pode falar? Estão ouvindo? Estamos, Tobias. Pode falar, agora saiu. Tobias? Você deve estar com algum problema no contato, hein, Tobias? Entra e sai a sua voz. Tá. Pode falar. Vamos. Tenta escrever, Tobias. Ele vai escrever. Tá ok. Tá com um contatinho ali no mau contato. Então tem a última amiga, Vânia. Vânia. Pode falar. Não estamos conseguindo te escutar, Vânia. Tá aberto, mas tá. Seu microfone se abriu aí? Eu acho que o microfone está fechado. Agora está aberto. Tenta falar. É o microfone. Bom, vamos então ver o que o Tobias escreveu. Ele colocou esforço, mova-se a luz, move-se, né? A luz e pela a Torá. Bom, amigos, chegamos então ao final, né? Queremos agradecer ao Gerard, agradecer aos amigos. Estamos já na penúltima lição. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de Israel e nações do mundo. E também vamos aproveitar, amigos, para trazer todas as perguntas que vocês tiverem, né? Vamos fazer Se vocês não tiverem perguntas, eu vou fazer daí. Não, estou brincando. Tragam perguntas, né? É importante, né? Para a gente fazer um fecho, né, desse nível fundamental, porque o próximo nível, que é o intermediário, é um nível que exige bastante dedicação, porque é um nível que a gente já toma como que os amigos, pelo menos, já têm uma certa familiaridade com conceitos fundamentais e a gente aprofunda bastante estrutura da criação, Sefirot, mundos espirituais, parte Sufim, né? A gente fala de bastante coisa relacionada, né, com a parte mais técnica da Kabbalah, e também vamos falar muito sobre os artigos do Rabash, que é como que nós utilizamos todos esses conceitos cabalísticos na nossa vida diária, preparando os amigos já para o nível do grupo jovem, que é o grupo avançado. Tá ok, amigos? Então contamos com a presença de todos e vamos juntos. Muito obrigado, tchau, tchau, até mais, até a semana que vem.